Hoje eu quero falar sobre o ladrão na cruz. Quando o ladrão estava lá na cruz, sendo crucificado junto com Jesus Cristo, ele e mais um ladrão e o próprio Jesus Cristo. E um dos ladrões falou: se tu é quem diz que é, salva a ti mesmo e nos salva. E o outro repreendeu o seu comparsa que estava sendo crucificado e disse: nós merecemos estar aqui, ele, porém, não merece. E virou para Jesus e disse: lembre-se de mim quando entrar no seu reino. E Jesus foi contundente: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Irmão, essa passagem é extremamente perigosa, porque eu vejo que muitos pastores, muitos irmãos da igreja usam esta passagem para dizer o seguinte: se você se arrepender no último momento, você será salvo. Se você aceitar Jesus Cristo no último momento, você será salvo. E o quanto isso é perigoso, quanto isso se parece com a doutrina do próprio maligno, porque distorce as escrituras e faz com que as pessoas se afastam do reino do céu. Bom, voltando, igual Jesus disse para os escribas, os senhores da lei, que achavam que conheciam as leis, e virou e falou: vocês são raças de víbora, vocês trancam a porta do céu, não entra e não deixa que ninguém entra. Como assim? A partir do momento que você fala que se você se arrepender, se você aceitar Jesus Cristo na hora da sua morte, você será salvo. Então, fica comigo até o final e hoje vamos trazer uma nova visão para este versículo do ladrão na cruz. E até onde isso é verdade e até onde isso é uma heresia, até onde isso distorce as escrituras e faz com que as pessoas se afastem do reino dos céus. Bom, é isso aí, então vamos começar. Em 1 João 1:19, aqui nas escrituras, eu fiz uma colinha aqui, ó, que é para não perder nada do que eu quero dizer, que esse tema é muito importante. Em 1 João 1:9 diz assim: temos que confessar os nossos pecados. Se confessarmos os nossos pecados, seremos salvos. E aqui eu quero dizer o seguinte: irmão, você não sabe até onde a confissão do pecado vem do coração. Porque o adversário e o maligno, vemos nos dias de hoje os ladrões, para escapar de uma condenação maior, ele confessa os pecados. O advogado corrupto diz: ó, se você confessar o seu pecado, você terá a sua pena reduzida. Mas aí você vira e fala: mas irmão, nós estamos falando de Jesus Cristo, correto? E você espalha isso que só basta confessar os pecados e será salvo. Não, não é isso. Porque confessar o pecado e um arrependimento de um coração puro, contrito, arrependido e não pecar mais. Tanto que Jesus virou para aquela mulher que foi pega em adultério e ele disse assim: mulher, cadê os teus acusadores? Ninguém te condenou. Bom, Jesus não condenou ali, por quê? Porque não era o dia do julgamento final. Vale lembrar isso, não era o dia do julgamento final. E ele disse o quê? Vai e não peques mais. Então olha só, não é só confessar o pecado, é você não cometer o pecado de novo, isso ser genuíno. Mas aí você diz: irmão, Jesus conhecia o ladrão da cruz. Vamos continuar.
como eu disse, o ladrão em Lucas 23, 42, 43 disse: lembre-se de mim quando entrarem no seu reino. Ele disse para Jesus. E Jesus, presta atenção, não falou que ele ia entrar no reino dos céus. Disse: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Mas vale lembrar que é o seguinte: o paraíso foi fechado e não existia mais ninguém no paraíso. Mas com essa passagem fica claro que o paraíso teve uma modificação e vocês vão entender. Por que vocês vão entender? Porque Jesus disse que hoje mesmo ele estaria com ele no paraíso. Tem a história que Jesus contou, que está em Lucas 16, 19 e 31, do rico e do pobre Lázaro. Jesus disse que os dois, contou a história do pobre Lázaro que comia as migalhas e o rico era soberbo e tudo mais. Mas o fato que eu quero dizer aqui é o seguinte, que o pobre Lázaro, o mendigo Lázaro, ele estava onde? No seio de Abraão, esperando o julgamento. O seio de Abraão é um local onde vão, teoricamente, os justos, eu vou falar um pouquinho mais para frente, que estão esperando o julgamento para entrar ou não no reino do céu. Em compensação, o rico estava onde? No Hades. O Hades é para onde vão a alma, os espíritos das pessoas que não foram tão boas assim e que provavelmente receberão a condenação. Então, o pobre Lázaro estava aonde que Jesus explicou assim, muito rápido na cruz: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Que o paraíso pro ladrão seria o quê? O seio de Abraão, aonde ele esperaria pelo julgamento. Então olha só, Jesus não prometeu que o ladrão entraria no reino dos céus. Aqui, irmãos, eu quero deixar claro que é o seguinte: é perigoso nós, como cristão, falar para as pessoas: aceita Jesus na hora da sua morte e você será salvo. Jesus disse: eis que estou à porta e bato, e se entrar eu cearei contigo, e será grande o galardão no reino dos céus. Os anjos se alegram com cada alma que é salva, e todo mundo já conhece as histórias. Mas por que eu digo que é complicado pregar isso, que aceita Jesus na hora da sua morte e você será salvo? Porque Jesus explicou o contrário disso. Aonde? Em Mateus 25, 13, Jesus disse assim: não deixe o seu arrependimento para a hora da sua morte. Porque aí ele explicou: cedo eu venho. Ele disse também que o ladrão, o adversário, que era o próprio Satanás, você não sabe a hora que o adversário vai vir e vai te roubar. O que o adversário vai roubar de você? A sua vida. Então, se você prega para os outros, fica falando: não, se você reconhece Jesus, você será salvo na hora da morte. Você não sabe como a pessoa vai morrer, se a pessoa vai morrer de um acidente, se a pessoa vai ter um infarto, se a pessoa vai um crime, você não sabe. Então, temos que pregar o arrependimento, porque a base de Jesus Cristo era o arrependimento, e dá tempo da pessoa renascer do Espírito. Olha só, Jesus disse: só entrarão no reino dos céus aquele que nascer do Espírito. Foi o que ele disse para Nicodemos. E todos nós cristãos sabem que renascer do Espírito é um processo longo. Ah, irmão, mas Jesus conhecia o íntimo do ladrão. Tudo bem, você não é Jesus para poder ficar pregando que na hora da sua morte você será salvo, porque você não está nele. Você não sabe se o arrependimento dele será genuíno ou não. O que temos que pregar como cristão é o arrependimento. A base do ensinamento de Jesus era o arrependimento, vigiai e orai.
Vamos continuar aqui, tem muito mais. Em Éfesos 2, 8 ao 9 diz assim, este é um versículo que os evangélicos utilizam muito, mas distorce essa passagem que é pela graça sois salvos. Irmãos, quando eu vejo essa palavra em Éfesos 2, do 8 ao 9, me dá até um comichão no coração de tanto que ela é distorcida. Porque dá a impressão que todos estão salvos. Todos, porque pela graça de Jesus está salvo. Mas Jesus ele pregou o contrário lá para Nicodemos, que todos nós estamos condenados. Todos. Como foi que ele disse isso? Quando ele disse o seguinte, duas passagens. Primeiro, que o homem caiu com Adão. Caiu com Adão, então está fora do reino dos céus, correto? A outra, para Nicodemos, quando ele disse que aquele que não crer em mim já está condenado, nem para um julgamento vai, já está condenado. Então, quando diz que pela graça sois salvos, dá a impressão que todo mundo será salvo. E Jesus Cristo disse o contrário, crê. Aí as pessoas dizem assim, mas crê em Jesus Cristo e você está salvo. Então vamos explicar os dois versículos. Primeiro, pela graça estará salvo. Eu concordo plenamente que a graça de Jesus Cristo salva. Por quê? Porque eu não tenho condição de transformar esse corpo meu em um corpo imortal no dia do julgamento final. Não tenho. Ele disse, eu não consigo acrescentar um dia da minha vida. Eu não consigo transformar o meu cabelo de branco para preto, de preto para branco. Eu não consigo aumentar 1 centímetro na minha altura. Eu não tenho poder. Quem vai me dar da árvore da vida para eu comer da árvore da vida é o meu Pai. E olha só, se Ele não quiser me dar dessa árvore da vida, eu não vou comer e eu não vou viver eternamente. Então olha só, eu dependo da graça dele para comer da árvore da vida. Então olha só, quando que, eu já expliquei, porque eu não posso salvar a minha vida e ele dá a graça a quem ele quer. Então olha só, esta é a graça, todo o poder e a honra e a glória está na mão de Jesus e de Deus. Se ele não quiser me salvar, ele não me salva. Tanto que nas minhas orações eu digo assim, Senhor, ache graças diante de mim, que é para ele olhar para mim e se compadecer comigo, ter misericórdia de mim, achar graças em me ver. Porque eu não posso salvar, por mais que eu pregue o evangélico, por mais que eu ajude os pobres, por mais que eu visite os doentes, alimento as pessoas necessitadas, eu não posso salvar a minha alma, eu vou depender da graça dele. Essa é a graça, pela graça sois salvos. Por quê? Porque homem nenhum consegue ser puro a ponto de salvar a si mesmo. Bom, vamos continuar. Em Apocalipse 22:12 diz o seguinte, aqui já começa a ficar um pouquinho mais claro porque Jesus Cristo disse que hoje estará comigo no paraíso, que é o seio de Abraão. E eu expliquei do Lázaro, que estava no seio de Abraão, e o rico foi para o Hades, aonde ia esperar o julgamento. E Jesus contou várias parábolas que cada um receberia do reino do Pai segundo a sua obra. E Jesus, antes de ascender ao céu, ele disse o seguinte, a casa do meu Pai há muitas moradas. Vocês vão entender. Em Apocalipse 22:12 diz o seguinte, que vocês receberão segundo as suas obras. Se vocês receberão segundo as suas obras, o ladrão na cruz, e vamos supor, os apóstolos que pregaram foram justos, ou umas pessoas dos dias de hoje que foram justos, não vai receber a mesma recompensa
daquele que teoricamente se arrependeu no último momento. Eu não estou falando que ele vai para o inferno, não é nada disso, mas Jesus deixou claro que cada um receberia segundo a sua obra. Em Mateus 16, 27 diz o seguinte: porque o Filho do Homem virá e dará para quem? Para nós, segundo a sua obra. Outro versículo que diz a mesma coisa. Então, se cada um receberá segundo a sua obra, como que uma pessoa que não fez nada pela obra de Jesus Cristo chegou lá no dia que está morrendo por medo, fala, eu aceito Jesus? Irmãos, eu não estou no íntimo da pessoa que está aceitando Jesus. Temos que ir lá no leito de morte e falar para a pessoa, aceite Jesus. Eu concordo. Eu não estou falando para a gente não pregar para as pessoas que estão no leito de morte. Temos que fazer isso por dois motivos. Primeiro, porque se ela aceitou a Jesus, é entre ela e Jesus, não é conosco. E outro papel importante é que quando levamos esse tipo de mensagem, damos conforto para a pessoa que está morrendo e damos conforto para os parentes que estão ali. Mas que não podemos ficar dizendo que, gente, se você se arrepender no dia da sua morte, você será salvo. Jesus, ele foi contundente quando ele disse lá, vigiai e orai, não deixai o arrependimento para a hora da sua morte. Bom, vamos continuar. Em Apocalipse 3, 21, está escrito assim: Jesus disse, aquele que vencer, eu deixarei que sente comigo no meu trono, assim como eu venci e sentei no trono de meu Pai. Então, olha só, essa é a glória maior. Qual é a glória maior? É reinar junto com Jesus Cristo e Deus. Lembre-se que ele disse que existe graus de glórias. Vamos chegar lá no grau de glória. Em Apocalipse 3, 21 também diz que os que vencerem serão semelhantes a Deus. Então olha só, aquele que foi justo, trabalhou na obra a vida inteira e não se arrependeu no final, ele será semelhante a Deus. Anote aí, Apocalipse 3, 21, e deixe seu comentário aqui embaixo se você já tinha se atentado a isso, que tanto que no Sermão da Montanha, Jesus também dá um exemplo ali de graus de glória. Ele disse, que os puros de coração verão a Deus, que o outro que fizer entrar no reino dos céus. A cada um ele dá um exemplo de glória diferente do outro. Vamos continuar. Olha só, em Mateus 13, 43 diz o seguinte: então os justos terão a face, vão brilhar igual o brilho do seu Pai que está no reino dos céus. Então olha só, aqui ele está falando que aqueles que vencerem, aqueles que lutaram, foram fiéis até o final, porque Jesus disse, sede fiel até o fim. Ele não disse para você ser fiel no fim, não é isso. Senão ele não pregava do jeito que ele pregou. E aqui, irmãos, no final, para vocês entenderem, está em 1 Coríntios, do 15, 40 ao 41. Se você acha que é difícil entender, eu duvido muito que os pastores falam sobre isso, porque eles pregam daquilo que eles falam, porque muitos falam que vem do coração, não falam com espírito de verdade, que é do Espírito Santo. Em 1 Coríntios, do 15, 40 e 41, diz o seguinte: a glória do sol, né? Que há vários tipos de glória. Jesus disse que viria e daria para cada um segundo a sua obra. Olha só, nos versículos anteriores eu disse para vocês que é o seguinte, que uns vão brilhar igual ao sol do seu Pai que está no reino dos céus. E Jesus disse, aquele que vencer, deixarei que se assente comigo, igual eu venci e me assentei no trono do meu Pai.
e disse: será semelhante a Deus, a glória do sol. Aí no mesmo versículo diz: a glória da lua. E no mesmo versículo diz: a glória das estrelas, que seria uma glória menor. Porque ali ele explica, cada estrela tem diferença de brilho umas das outras. Então, irmão, é assim, Jesus na cruz e os dois ladrões virou e disse assim: lembre-se de mim quando entrarem no seu reino. E Jesus meio que desconversou, disse: hoje mesmo estará comigo no paraíso. E o paraíso que entendemos é o seio de Abraão, onde as pessoas vão para esperar o julgamento. E aqueles que estão condenados vão para o Hades. Estuda as escrituras que vocês vão entender. E para onde o ladrão foi? Para o reino dos céus? Aí muitos vão falar assim: mas o ladrão não foi para o reino dos céus porque Jesus não foi para o reino dos céus. Quando ele morreu, ele foi para a mansão dos mortos pregar para os espíritos que estavam em prisão. Bom, isso a gente pode falar em outro vídeo. Mas o que eu quero deixar claro aqui, irmão, não somos Jesus Cristo. Não podemos ver o íntimo do coração da pessoa. Mas temos que pregar o mais fiel que Jesus Cristo disse. E o mais fiel é o arrependimento. Levai a palavra de arrependimento a todos. Foi isso que ele disse. Tanto que várias passagens da Bíblia deixam claro: se arrepende de todo o seu coração, vai e não peques mais. Nascer do Espírito. E você, como cristão, você sabe disso, que abandonar os pecados é difícil. O verdadeiro renascimento do Espírito leva tempo. E se o ladrão entrou no reino dos céus depois ou não, não cabe a mim, porque eu não sou Jesus Cristo e eu não vou julgar. Mas o que eu prego é o seguinte: se arrepende. Não deixa para você se arrepender na hora da sua morte. Porque, igual Jesus Cristo disse, você pode não ter tempo. Então, irmãos, eu não posso pegar um caso isolado do ladrão da cruz que pediu perdão para Jesus Cristo naquela hora e pregar isso para todo mundo, e pregar que pela misericórdia sereis salvos. Então quer dizer que você pode fazer o que você quiser, e no seu íntimo você fala: eu vou me arrepender, igual uma pessoa que é viciado e fala: eu consigo largar droga, e morre e não consegue. Nós temos que pregar o arrependimento. E é isso que eu penso. Então, se tiver alguém que está no leito de morte, sim, eu vou lá e ofereço a mensagem de Jesus Cristo e pergunto se a pessoa quer aceitar Jesus Cristo. Mas que essa não é a doutrina. A doutrina é trazer a pessoa antes, para que ela possa até desfrutar de um grau de glória maior. Mas eu não concordo com o grau de glória. Bom, você não tem que concordar, filho. Não foi você que escreveu as escrituras, também não foi eu. Eu li o que está escrito. E tem dúvida? Ora, jejua, pergunta ao seu pai que está no reino dos céus, igual está escrito em Tiago 1,5. Tem dificuldade? Pergunta para o líder da sua igreja. É isso. A mensagem de Jesus Cristo, ela é dura. Pela graça sois salvos. Por que pela graça sois salvos? Porque você não pode salvar a sua própria vida. E você também não pode salvar a vida do outro. Eu necessito da graça de meu Pai, porque somos falhos. É isso. Espero que tenha gostado. Fique em nome de Cristo. E se gostou, se inscreve no canal. Deixe um comentário, porque vocês vêm aqui, assiste, não deixa o comentário e compartilha esse vídeo. Temos que levar o evangelho a todos. Jesus Cristo disse: pregai o evangelho a todos, e depois virá o fim. Então eu não posso deixar para pregar para a pessoa que está morrendo. Prego também, mas tenho que trazer as pessoas para o lado de Cristo enquanto dá tempo. É isso. Gostou? Se inscreve, compartilha
e deixe uma mensagem. Vejo vocês no próximo vídeo.